Folheto 7. O rosto de uma menina ucraniana. 3 gerações de ucranianas, uma poderia ser minha filha com 10 anos, outra poderia ser minha mãe e a terceira, minha avó. Não vi a mão da menina. Da menina que posava para a foto com um guarda-chuvinha, uma pose inocente de quem busca um sorriso, uma leveza, uma esperança, onde já não há mais leveza ou esperança. Sabia que não eram italianas, mas perguntei mesmo assim e responderam: "No Italian, English, please." Ok, percebi que tampouco eram americanas e nada mais perguntei. Apenas disse que do outro lado da viela o ângulo seria perfeito para a foto. A criança abriu um sorriso e me seguiu acompanhada pelas senhoras. Fiz a direção de cena e entreguei o retrato. O retrato impossível. Não fiquei satisfeito, não estou satisfeito. Não era para ser um retrato de corpo inteiro. Era apenas o rosto daquela criança ucraniana que precisava ser registrado, eternizado. A pose desengonçada de uma criança inocente, a roupa larga, o guarda-chuva verde e branco não revelavam nada. Apenas o rosto de quem não sabe mais sorrir sozinha precisava de um registro. Falhei. Quis falhar. Não me senti digno de capturar, em Roma, a face de uma criança, uma menina ucraniana. O alfabeto da guerra. Como sei que era ucraniana? Por causa do celular que a senhora me entregou para fazer o registro. Quando coloquei no modo para tirar foto, ali embaixo aparecem as seguintes opções. Lembram? Cinema, vídeo, foto, retrato, etc. Não estava em português, nem em inglês, nem em italiano. Estava assim: Kino, Video, Foto, Portrait. Tá bem, Ítalo, e como você sabia que era ucraniano e não russo? Meus amigos, aos poucos, ao longo desses folhetos, vocês, os que quiserem, óbvio, irão poder me conhecer um pouco melhor e descobrirão que eu nasci há 10 mil anos. Quero dizer, como sei que era ucraniano e não russo? Por causa de uma letrinha, a letrinha I, da palavra kino. No alfabeto cirílico russo moderno, o I não se usa, troca-se por uma espécie de N, ao contrário. O som é o mesmo, um pouco mais fechado, na verdade, pelo que o meu ouvido consegue distinguir. Pronto, eu sabia, por aquele I, que a menininha não tinha mãe viva, tinha tias e avós tentando distraí-la na Itália. Exílio? Fotografando-a na chuva, com uma inocência que traz aos meus olhos, nesse momento, qualquer coisa como uma lágrima de saudade. Não da família ucraniana, que conheci por 40 segundos, mas talvez a saudade seja exatamente dessa família amputada. O coração de uma mãe. A foto não ficou boa, eu poderia ter entregue coisa melhor. Mas tudo que relatei nessas linhas assaltou-me, numa fração de segundos, desde o I ucraniano, que substitui o tal N, achei, esse N aí, ao contrário, até a certeza de que a menininha, que lembrou-me o Álvaro, meu filho, perdeu sua mãezinha, mutilada na guerra. Talvez tenha sido partida ao meio por um estilhaço de morteiro pesado, arrancando-lhe o coração, ou melhor, partindo-lhe ao meio, bem no meio do tronco, de tal modo que o coração simplesmente escorregasse de dentro do seu tórax como um sabonete escorrega das nossas mãos durante um banho desatento. O sangue só se torna viscoso e pegajoso depois de alguns segundos em contato com o ar. Antes é fluido e escorregadio. O sorriso como gratidão. Pois a menininha, sua tia e sua avó me agradeciam com o idioma universal. Sorriso sincero, contido, que franze as sobrancelhas, como querendo dizer: obrigado, senhor, não terei como retribuir essa gentileza gratuita. Sorriam e me agradecia, quero crer, acredito nesse tipo de mundo. Sorriram, não pelo bom trabalho fotográfico prestado, sorriam porque o mundo, não o dos mortos, é essa coisa que sorri, se abre e se abraça. Wait, let's go. The light is better on the other side, and the frame of the tunnel will create a work of art. Eu disse e corri. Acreditem, corri na frente delas para encontrar um melhor ângulo. Corri e não olhei para trás, com a certeza de que viram a pequena Aivola, sua tia e avó viriam juntas. Vieram, com um sorriso de gratidão insinuado no rosto. Ele deve ser artista. Viu? Nossa pequena Aivola está sendo fotografada por um artista. A corrida por uma esperança. Talvez, pensei enquanto guardava a câmera no bolso e me afastava, depois de ter concluído o trabalho. Como só ia acontecer vez ou outra, é rápido e mal feito. Talvez minha corrida para encontrar o melhor ângulo, a minha tentativa de salvar uma fração de luz no rosto de uma criança ferida, não tenha sido diferente da corrida silenciosa que tantos homens fazem ao longo da vida, sem saber direito o que estão buscando. Como quem corre para um lugar sem nome, para um sopro de "vamos, deixa que eu tiro tua foto, você está ótimo. Olha mais para a direita, isso. Agora dobra a perna, isso." Para esse sopro de
digamos o nome certo, esperança, que talvez já nem reconheçam mais. O peito de Cristo, Sanctum Sanctorum. Horas antes, acho que minutos antes, meus olhos haviam tocado outra superfície, não uma viela de Roma, nem uma face infantil, mas um pedaço de madeira escurecida pelo tempo, guardado no fundo do Sanctum Sanctorum. A poucos metros da escada santa, num lugar restrito, inacessível aos fiéis, inacessível ao público. Mas não me perguntem o motivo. O funcionário mal-humorado chamou-me para entrar na sala escura, mística, impossível. Ali numa parede estava exposta um pedaço da mesa da última ceia, dentro de um quadro, ao alcance da mão, ao alcance de um beijo louco. Dizia a inscrição em latim na moldura: Pars lectuli in quo de n feria ve in cena recubuit. Parte do leito onde Nosso Senhor repousou na quinta-feira. João, discípulo que escuta. Não era difícil imaginar João, o discípulo mais novo, encostando a cabeça no peito do Cristo e ouvindo o som ritmado da vida que prestes estava a ser oferecida. João não precisou compreender tudo para reclinar a cabeça. Não buscava antecipar o que viria, nem sondar o mistério que ainda era noite. Reclinou-se como quem sabe que, mesmo no escuro, há um peito que pulsa. Como quem entende, sem precisar traduzir, que às vezes é mais verdadeiro encostar o ouvido do que levantar perguntas. E foi nesse abandono sem pretensão que ele ouviu o que os outros, inquietos e atentos, nunca escutaram. O coração antes da oferta. E reclinado, ouviu o que nenhum outro ouviu. Nenhum outro. O rumor do sangue antes da oferta. O tambor lento de um coração que batia sabendo que seria rasgado. A música silenciosa da misericórdia prestes a se derramar sobre a terra. A menina e o rumor escondido do amor. Talvez a menininha, com seu sorriso tímido, segurando o guarda-chuva verde e branco, com a roupa larga e a alma já amassada pela guerra, tenha sido sem saber um desses pontos de contato entre a ferida do mundo e o rumor escondido do amor que ainda pulsa. Talvez a corrida pela viela, a pressa em encontrar o melhor ângulo, a urgência de captar uma imagem que resistisse um pouco à morte, tenha sido, no fundo, a mesma corrida de quem tenta ainda, mesmo entre ruínas, aproximar-se do peito de Deus e ouvir seu coração junto ao ouvido nu. João e o rumor secreto. João, aquele discípulo que Jesus amava, não se aproximou movido por uma curiosidade intelectual que busca compreender mistérios como quem resolve enigmas, nem por aquela coragem militante de peito aberto que deseja ser vista, que precisa afirmar-se publicamente. Tampouco pela urgência humana de decifrar em meio às sombras daquela noite um sentido oculto, uma revelação secreta. Ele simplesmente reclinou-se, silencioso, sobre o peito daquele homem que era Deus, que ainda não morrera, mas que já se entregava, vulnerável, aos que amava. Ali naquele gesto litúrgico, João era atraído por um som místico, pela sinfonia em duas notas do coração de Cristo. 1, és, 2, meu. Foi Cristo quem o atraiu, para uma igreja tão profunda e verdadeira quanto a que seria fundada, em breve, sobre a rocha, após a ressurreição, tendo Pedro como fiel condutor. A mesma igreja, com duas camadas. A igreja invisível. Naquele instante de silenciosa intimidade, João escutava um mistério que nenhuma doutrina poderia conter. Não buscava respostas, porque todas já estavam dadas no pulsar eterno sob o seu ouvido. Não precisava entender, nem convencer, nem explicar. Era suficiente permanecer encostado imóvel, ouvindo o que só ele podia escutar: o bater do coração do Cristo. Ali, naquele gesto misterioso e definitivo, João conhecia o que depois alguns tentariam dizer em segredo, que existe uma igreja invisível, sem rito nem hierarquia, feita apenas da escuta, feita apenas do sopro que corre do peito aberto do Senhor diretamente ao ouvido atento do homem, atravessando os séculos como um rio subterrâneo, que jamais secará e que, atenção, em nada se opõe à igreja visível e canônica e doutrinária. Católicos, meus filhos, católicos, somos universais e tudo abarcamos. O único reino possível. A cabeça de João, reclinada sobre o peito que pulsava naquela ceia, testemunhava exatamente isso. A vida mais profunda da fé é feita não de força nem de vitória visível, mas da entrega silenciosa e da escuta fiel ao batimento do coração do Cristo, tão discreto que é necessário aproximar o ouvido, fechar os olhos, calar-se, desistir de compreender e apenas escutar. Isso é mística, meus caros. Escutar sem medo, sem pressa, sem ansiedade, mas muitas vezes com medo, pressa e ansiedade. Mesmo quando ao redor todos os outros discípulos estão discutindo quem é maior, quem tem razão, quem vencerá, quem será lembrado, João, ali, fora atraído por outra coisa. Não se sabe o porquê. Deus tem seus preferidos. Incorruptível, a igreja que o inferno não conhece.
E assim, enquanto Pedro se preparava para segurar a espada, enquanto Judas já contava as moedas, enquanto Tomé calculava suas dúvidas, coitado, deixemos São Tomé em paz. Enquanto os outros discutiam sobre as glórias futuras, João, sem mérito, sem bravura, sem estratégia, apenas escutava reclinado. E nessa escuta, quase sem saber, ele dava forma à única igreja verdadeiramente incorruptível, a única que jamais será vencida pelas portas do inferno. A igreja daqueles que reconhecem no peito vulnerável do Mestre a única pátria, o único altar, o único reino possível, aquele do amor absoluto que se entrega até o fim. Minha casa é o coração do meu amor, Cristo. Ouvir que ainda há um coração batendo, mesmo agora, mesmo aqui, hoje. O convite ao Sanctus Sanctorum. E talvez pensei, enquanto não via mais a pequena Alvoara com suas tias e seu guarda-chuva de plástico barato, viver é isso. Segui inclinando a cabeça, até ouvir de novo e de novo e de novo, porque ele me chamou para o Sanctum Sanctorum, para sentar ao seu lado. Mais uma série de meditações para quem quiser fazer a oração da tarde comigo. 1. O nascimento do pequeno. Ontem a igreja nos lembrava, com as palavras do príncipe dos apóstolos, que é preciso acolher a fé como quem acaba de chegar ao mundo, como quem ainda não aprendeu a desconfiar, como quem nunca conheceu a amargura do tempo. E hoje, no Evangelho, João 3, de 1 a 8, o Senhor fala de novo, mas agora a um homem que sabia muito, Nicodemos, mestre em Israel, conhecedor das Escrituras, da lei e da ordem pública. Procura Jesus às escondidas, coberto pela noite, e confessa, com sua prudência velada, que reconhece em Cristo algo que vem de Deus. Mas Jesus não se deixa enredar na cortesia. Não negocia palavras para ser mais acessível. Diz simplesmente, com a precisão que corta sem ruído. Em verdade eu te digo, quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos não entende. Confunde as alturas do espírito com o ventre materno. E Jesus, sem ajustar o discurso à medida da inteligência humana, insiste na verdade maior. É preciso nascer da água e do espírito. Não se trata de acúmulo de méritos, nem de progresso pessoal. Trata-se de um renascimento que não se fabrica, que só se recebe. A entrada no reino de Deus não se conquista. É graça para quem aceita não ter construído caminho algum. 2. A luta para permanecer pequeno. Ser pequeno diante de Deus não é fazer-se tolo, nem infantilizar a inteligência. É abdicar da confiança na própria força, da segurança na própria história, da fé nas próprias estratégias. Ser pequeno é aceitar que o edifício que ergui em mim, mesmo pedra sobre pedra, argumento sobre argumento, experiência sobre experiência, não me sustenta na hora que a alma afunda. É aceitar que a sabedoria do mundo, no fim, é areia movediça sob os pés dos que caminham sem amparo. É perceber que quando as redes vêm vazias, quando o mar parece hostil, quando a madrugada pesa mais do que a própria carne, o que nos salva não é o quanto sabemos, mas o quanto ainda conseguimos gritar. Senhor, salva-me, porque pereço. A infância espiritual não é uma metáfora. É uma necessidade vital. É a única ponte sobre o abismo entre o silêncio de Deus e a fome insuportável do homem. 3. O silêncio de Deus e a travessia final. O silêncio de Deus é longo demais para ser habitado sem resposta. Em quem não aprendeu a ser pequeno, que não renunciou à soberania do próprio saber, fabrica respostas antes da hora, constrói ídolos com as próprias mãos, mastiga pedras polidas esperando que elas sufoquem o grito da sede. O adulto espiritual, se não se converter, será sempre mais tentado a encher o deserto de sua alma com barulho, com pressa, com conquistas inúteis. Só a criança permanece. Só a criança atravessa. A criança não entende, mas confia. O adulto entende, mas já não confia. É por isso que o reino não é dado aos fortes, nem aos prudentes, nem aos estrategistas da piedade, mas ao que, sem saber explicar como, continuam olhando para o alto, mesmo quando a noite parece interminável. É por isso que no fim não será a força que nos salvará, nem a inteligência, nem a memória. Será a capacidade de permanecer pequenos, de chorar sem vergonha, de esperar sem garantias, de amar sem saber se ainda há alguém ouvindo. Será como sempre foi, a graça que basta, e a fraqueza que aceita com pureza se torna força diante do Deus vivo.